Igreja, estamos aqui mais uma vez dentro de casa para louvar e engrandecer o nome do Senhor, levar louvor para todos vocês, para que possamos juntos ter a verdadeira adoração, amém? Dessa vez eu estou aqui com os fones, com o microfone aqui, para ver se conseguimos aqui uma melhor qualidade e tudo mais. E é isso, vamos orar para iniciar o culto, amém? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, meu Pai, na Tua presença, para louvar e engrandecer Teu nome, para louvar e engrandecer quem Tu és, meu Pai, Teu poder, Tua glória e Tua majestade. Nos abençoa, abre nosso entendimento. Mas antes de pedir mais coisas, meu Senhor Jesus, queria agradecer por mais uma semana de vida, agradecer por mais uma semana de bênçãos, agradecer pelo Senhor ter nos protegido até aqui, pois sabemos que com tudo que está acontecendo, meu Pai, estar vivo hoje, estar vivo a cada dia, ensino um presente cada vez maior, meu Pai. Nós agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor nos tem dado. E então, continua nos abençoando, meu Pai, nos protegendo. Abençoa, meu Pai, cada um da nossa família, cada um que está aí neste mundo, meu Pai. Abençoa para que ele seja protegido, meu Pai, e que o mundo possa, meu Pai, ver a glória da Tua palavra, meu Pai. Por favor, meu Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, faça com que toda palavra e todo louvor dito e cantado aqui hoje seja para engrandecer o Teu nome, meu Pai, e que possamos entender a palavra, que o Espírito Santo traga o verdadeiro entendimento e que gere a verdadeira mudança em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos começar agora. Momento de louvor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Tu, não há outro igual a Tu, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Tu, não há outro igual a Tu, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Tu, não há outro igual a Tu. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o Teu, Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus.
és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a tu, não há outro igual a tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a tu, não há outro igual a tu. Graça e paz, queridos, tudo bem? Mais um domingo, nós estamos nos preparando para a nossa reunião, um momento de paz, um momento de alegria, um momento de confraternização, mas também um momento de reflexão, porque o Eterno nos chamou justamente para isso, para refletir o mundo atual e provocar o amadurecimento necessário em nossas vidas. E hoje eu estou muito feliz em poder compartilhar com os irmãos que o nosso Pai Eterno tem nos abençoado assim de forma larga, e quem sabe no final desse mês ou no início do mês seguinte nós já estaremos com os nossos cultos presenciais, mas a nossa intenção também é em manter esse canal para comunicar o Evangelho, comunicar, essa comunhão, essa adoração por meio do YouTube, né? E tem muitos irmãos que estão nos vendo, nos assistindo, compartilhando conosco, que moram em São Paulo, né? Ou seja, até fora do país. E quem sabe, se essa for a permanência da vontade do Pai Eterno, nós vamos dar continuidade à gravação dos nossos cultos presenciais, para que esses irmãos também possam compartilhar conosco. Por isso nós contamos com seu apoio, com a sua ajuda, em estar alimentando esse canal, dando ok, se inscrevendo, compartilhando, para que consigamos sim permanecer, exibindo esses assuntos que nós temos tratados aqui, né? Que maravilha, que coisa muito boa. Por isso eu conto com você. Eu quero lembrar que muitos de nós estamos assistindo esse culto, né, ao vivo, online, e estamos esquecendo de dar o nosso like, apertar aquela mãozinha positiva, né? Você pode apertar aquela mãozinha positiva e dizer que você está participando conosco desse evento. Então não esqueça, assim que você entrar, né, assim que você logar no YouTube para participar conosco, né, desse ato de adoração, você dá o seu ok,
né? Se ainda não for inscrito, você se inscreve para que possamos continuar transmitindo a palavra do Eterno aonde quer que Ele assim permita. Amém? Eu quero orar com você. Hoje é um domingo, né, de paz, domingo de bênção, um tempo maravilhoso, né? Eu tenho repetido isso e espero que não fique cansativo aos seus ouvidos, que nós temos vivenciado coisas amargas, mas também temos vivenciado coisas maravilhosas, coisas boas, bênçãos, né, sem medidas sobre muita gente, né? Assim também como alguns irmãos que partiram para o Senhor. Eu sei que gera uma tristeza muito grande no nosso coração, mas talvez não gere tristeza no coração daquele que se foi, né? Principalmente baseado nas suas crenças de que é o grande encontro da criatura com o Criador. E então, apesar das nossas tristezas, das nossas inquietações, nós queremos lembrar uma coisa: o grande desejo daquele que estão assim nos braços do Pai Eterno é um dia ter um encontro com Ele. Bom seria se fosse conforme a palavra fala do arrebatamento, mas alguns padecerão o que nós definimos de morte, ou a ausência da existência terrena. Então, fica firme, né? Mantenha a sua vida ligada ao Pai Eterno. Eu quero orar com você para a gente dar início a esse trabalho de ministração da palavra, e eu quero ser usado na sua vida de forma eficiente. Eu sempre peço ao Pai que controle o meu coração, as minhas emoções, que controle a minha mente, para que tão somente eu comunique aquilo que tem verdade em Deus e que encontre um lugar perfeito na sua mente para germinar. Amém? Você pode manter esse contato com seu Pai Eterno? Pai Eterno, Pai de misericórdia, Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento de comunhão com o seu povo, com o seu Filho, com aqueles que o Senhor criou, com aqueles que o Senhor está buscando um meio de manter contato. Obrigado porque o Senhor está nos usando para comunicar a Tua verdade ao coração deles. Que essa verdade, Senhor Deus, seja trabalhada pelo Teu Espírito, porque só o Espírito do Eterno tem capacidade de trabalhar a palavra do Eterno no coração do homem. Obrigado por esse canal que o Senhor disponibilizou para nós. Obrigado porque o Senhor é bom, é gracioso, é amoroso. E durante a nossa existência, a nossa história, temos percebido, temos vivenciado o Teu cuidado. Ser com esta noite, com os nossos corações, com as nossas mentes, somos gratos, agradecidos no nome do Teu Filho amado. Amém. E glórias a Deus, amados. Olha, é muito, muito bom estar com você. Você que o Senhor colocou no nosso caminho, você que o Senhor colocou naquele lugar ali na Rua Paraná 107, ali no Tancredo Neves, você que o Senhor colocou nesse canal para estar nos assistindo. Eu espero que eu esteja cooperando grandemente com o teu coração, principalmente nesses dias que alguns estão vivenciando a ausência de paz. O meu desejo é alcançar você, através da palavra do Eterno, e que o seu coração seja aquela terra fértil que, quando essa semente cair, vai germinar, vai florescer e vai frutificar. Amém? Hoje eu quero comunicar aos amados uma porção da palavra. E essa porção da palavra eu escolhi o tema, até quando estarei convosco. Que coisa maravilhosa, né? Até quando estarei convosco. A verdade é que a gente já poderia até, quem sabe, dar uma resposta firme, porque o Filho do Eterno disse que o Pai Eterno estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu quero tocar num assunto um pouquinho diferente. Eu quero falar da nossa permanência na Terra e da nossa identidade como aqueles que descobriram algo novo, que entenderam que o Evangelho pode ser tratado de forma diferente.
que o Evangelho é vida, né? Que o Evangelho é paz, que o Evangelho é o Filho do Eterno, né? Interferindo nas nossas vidas, como eu falei domingo passado, na vida dos ramos, para que os ramos deem assim grandes cachos de uvas deliciosas, né, que faça assim excelente vinho, um excelente suco de uva que alimente muita gente. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 17 a 23. Você pode abrir a sua Bíblia, quem sabe, aqui do lado está a referência dessa palavra para que você possa acompanhar e não perder o foco, né? Permaneça assim ligado, né? Permaneça compartilhado, né? Comigo agora. Nós estamos entrelaçados para ouvir essa palavra que nos alimenta, né? A partir do 17 diz assim: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Guarda isso no teu coração. Tudo. A palavra do mestre, do rabi, né, do Cristo, do ungido, do Filho do Eterno foi: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Eu só quero referenciar numa palavra curta de oração sobre esse texto, né? Pai de misericórdia, usa-me conforme o teu querer. Que a tua palavra seja como água que nós bebemos e tem um caminho interessante dentro da gente, mas nos nutre e nos prepara, trabalha em nossos órgãos e nos permite viver. Que a tua palavra seja essa vida necessária para cada um de nós quando a lemos, ouvimos e praticamos. Obrigado pelos meus irmãos que nos ouvem nesta noite. Amém. Bom, até quando estarei convosco? Quando veio em minha mente entender a nossa permanência na Terra, eu tenho falado que existe o que chamamos de vida útil, não é isso? E a vida útil, pelo menos nós entendemos assim, que de 0 a 70, apesar de que o nosso povo tem durado muito mais, mas vamos compreender esse termo de 0 a 70, porque os que passaram de 70 são, né, servos mais assim prudentes, servos que conseguiram suplantar, estão debaixo também de promessas, mas estão sendo bonificados nessa trajetória de vida. E eu me alegro por eles, porque que bom chegarmos a 90, a 100, quem sabe. Mas é interessante perceber, amados, nesse tempo, eu quero tocar num assunto muito pertinente, o que está acontecendo com o Evangelho nesse tempo, o que está acontecendo com a igreja nesse tempo, né? Mas essa bela caminhada que os discípulos, os seguidores daquele tempo, os seguidores desse tempo, né, tiveram com Jesus, é sempre envolvido assim muitos mistérios. Naquele tempo foi mais ou menos assim.
Homens simples, alguns ou na sua maioria, foram convertidos em homens extraordinários, que fizeram coisas que o povo de então não conseguia compreender, e nem eles também. Isso gerou alguma coisa no coração deles que nós queremos tratar nessa noite, né? E esses atos extraordinários de homens simples, comuns, esses atos marcaram assim a história da vida, né? Emblemou assim diversos sinais, né? Que gerou uma confusão no mundo antigo e também no mundo presente, chamado mundo novo, né? Quem sabe mundo pós-moderno. Até hoje o Evangelho impacta, porque nitidamente encontramos vidas simples sendo transformadas em vidas extraordinárias. Esse, quem sabe, é o grande objetivo do Mestre. Mas os discípulos, eles foram convocados pelo Mestre para algo muito novo, né? Considerado fantástico, porque inicialmente o Pai Eterno, por meio do Cristo, queria transformar a vida das pessoas. Eu não sei se vocês pensam que muitas pessoas não entendem que, em princípio, as primeiras pessoas a serem impactadas pela transformação do Evangelho necessariamente precisa ser aquele que comunica o Evangelho. Então, os discípulos foram chamados para uma transformação do próprio olhar em relação a todas as experiências que eles já tinham vivido. Eram pescadores, consertadores de redes, cobradores de impostos, médico, né? e assim por diante. Mas o olhar precisava ser transformado. E o Cristo veio justamente isso, dizendo: tudo que vocês viveram até aqui, eu estou modificando a partir de um novo olhar que eu estou doando para vocês. Então, esse ajustamento de uma nova visão passou por um processo chamado experimental, cotidiano, dia a dia. E tudo isso com o Mestre era diferente, e o novo impõe medo às vezes, né? O Cristo deixou bem claro nas suas prédicas que ele era um mestre diferente, que ele era um rabino diferente, que as coisas iriam tomar um rumo completamente diferente das expectativas humanas. Quem sabe as pessoas estavam esperando, sim, um revolucionário, um guerreiro, um Davi, um Sansão, e o Mestre estava dizendo o tempo todo: meu reino não é deste mundo, eu sou diferente, as minhas expectativas é o seu interior e não o exterior. Então, estamos agora contando com uma ação diferente do Cristo, porque ele estava trazendo consigo algumas características que iriam, vamos dizer assim, implantar, né, forjar na vida dos seus discípulos, né? E os humanos, puramente humanos, deveriam aprender a vivenciar aquelas dificuldades, né? Irmãos, pensa nisso. Obrigatoriamente os discípulos iriam experienciar algo muito, muito novo chamado renascimento. O Cristo emplacava na vida deles: renascimento. Guarda isso, renascimento. Se eu quero construir coisas novas, eu preciso nascer de novo. A proposta do Cristo foi isso: tudo que vocês aglutinaram até aqui na persona de vocês precisa morrer para renascer, assim, algo novo. Eu quero novas pessoas. E esses discípulos, e que somos nós também, precisaríamos, quem sabe, permitir fazer morrer a natureza carnal, renascer uma semelhança do Cristo, uma imitação do Cristo, mas imitação original, né? Ouvindo e fazendo tão somente as instruções dadas por ele a partir do Pai, né? Em João 5,19, o Cristo traz uma expressão assim maravilhosa. Jesus responde dizendo: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então é uma proposta ousada, é uma proposta que inquietaria, muito nova. E essas experiências dos discípulos estavam assim, margeando um grande desafio. Nós somos desafiados o tempo inteiro porque temos um vício
na nossa alma. Então nós somos, pelo Cristo, nós somos intimidados, né, a mudar de vida. Imitar o Cristo, eu agrado o Pai, então é um grande desafio. Então quem sabe hoje, até hoje nós não temos entendido esse ensinamento. Pensa na tua vida, né? Não vamos pensar na vida dos outros não, porque o outro. E você é você que me ouve, pensa na tua vida, o teu, né, evangelho, aquilo que está forjando você. Esse ensinamento está chegando ao seu coração, porque a igreja contemporânea, ela espera, enquanto filiados a essa estrutura, que o Pai esteja bajulando, exaltando, engrandecendo. É quase que um Deus escravo dos homens, né, dos delírios humanos. E quem sabe precisamos mudar isso, né? Quem sabe precisamos mudar isso, né? E tudo isso diferente do Cristo. O Cristo ensinou algo completamente diferente a cada um de nós, né? Quem sabe estamos vivendo os nossos dias querendo sempre a aprovação do Pai, sem ouvir e sem repetir o que o Filho ouviu do Pai, né? Esse ungido ouviu do Pai e começou a viver algo diferente. Quem sabe precisamos ouvir isso que estamos ouvindo nesta noite? Que nós queremos a aprovação do Pai Eterno em tudo aquilo que estamos fazendo, mas não queremos ouvir o Pai, não queremos fazer o que o Pai fazia, e nós aprendemos por meio do Filho desse Pai Eterno, que deixou muitas pessoas ensinando valores poderosíssimos, e não são valores mágicos, né? Porque eu tenho afirmado em algumas mensagens que nós queremos um Deus mágico, e Deus quer nos transformar em homens simples, né? Extraordinários, mas simples, né? Por isso que o Cristo veio trazer para nós o que chamamos de verdades práticas. Foram 3 anos e meio de um doutorado, onde homens simples, pescadores, consertadores de redes, cobradores de impostos, até homens rejeitados, foram transformados em grandes ícones que até hoje impacta a vida de muita gente pelos seus feitos, pelos seus atos, né? Então, os seguidores de Cristo, eles foram convidados a viverem verdades práticas cotidianas em busca de uma transformação interior. Você consegue colocar isso no teu coração agora, né? Na sua mente, que são transformações no interior, porque a humanidade, ela estava em decadência no tempo de Cristo, antes do Cristo e depois do Cristo, né? Essa decadência também hoje nós estamos contemplando no dia a dia, nos noticiários, na mídia, né? Na sua rua, né? Estamos contemplando, né? Se no passado Cristo estava ensinando os homens a se humanizarem, a se tornarem pessoas que poderiam amar o seu próximo como a si mesmo, né? Olhar para o seu próximo tendo aquela referência de recriação numa estrutura do próprio filho. Imagina hoje, mas você percebeu que a igreja de hoje, que somos nós, não temos essa velocidade de ensinar esses valores? E quem sabe estamos ensinando valores que poderiam ser aprendidos fora da igreja, porque muitos fora do contexto da igreja vivem coisas extraordinárias também, não é isso? Eu estou falando do ponto de vista terreno, mas o valor espiritual é enxergar o outro, quem sabe ter uma relação irmanada, né? Pronta para o servir. E essa é a grande expressão do Cristo. E aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos do eterno. Oh, nós temos falado sobre isso. Quem sabe precisamos passar por uma reciclagem espiritual, se é que existe. Nós precisamos sim ser impactados por alguma palavra que nos faça pensar que hoje a nossa busca difere daquilo que o Filho do Eterno veio ensinar. E os seus seguidores estão sinalizando para a igreja. Às vezes pensamos que essa palavra que eu acabei de ler, né, esses adjetivos adicionados a seres humanos, estamos esperando que isso aconteça do lado de fora. Não, está acontecendo dentro, ao nosso redor. Porque a nossa natureza precisa ser transformada. E nós, ao adentrarmos no contexto da fé, esquecemos que nós seremos os primeiros a serem trabalhados, lapidados, né, polidos. E às vezes não queremos isso. Apontamos muito mais para os outros, porque os ensinamentos do Cristo estava sempre assim focado numa aliança de ouvir, de ver, de praticar, né? Numa postura de imitar, assim como o apóstolo Paulo compreendeu. E quem sabe nós queremos imitar outras pessoas e não estamos tendo sucesso. E quem sabe estamos tendo sucesso semelhante aos discípulos, como nós vamos falar um pouquinho. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 1 e 2, ele disse assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos como vos entreguei. Então, essa máxima, a máxima das verdades praticadas pelo Cristo, os ensinamentos de Cristo, sempre está conduzindo o homem a uma imitação dele. Eu quero repetir essa palavra, imitação original. Ou seja, sai da mesma matriz. A nossa matriz é a forma do Cristo. E o Cristo, quando se aproxima do homem, ele diz assim: faça morrer a vossa natureza carnal. Então, a forma do Cristo é como se fosse, grosseiramente, um caixão, onde nós temos modelos diferentes, e quando caímos dentro do caixão, ao sair do caixão, nós estamos parecidos com alguém. Então, esse caixão pode simbolizar a cruz, que é um lugar de morte, um lugar de tortura, né? Um lugar de molde. Então Cristo mudou-se ali, morrendo em nosso lugar, e nós entendemos que vivenciaremos a mesma realidade dele. E isso vai se tornar um padrão, mas um padrão de filho com identidade apropriada, né? E essa expressão em Filipenses 2 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também o Eterno exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Essa ideia de conformidade, de se conformar com a identidade do Cristo, é o Evangelho, não isso que nós estamos vendo no dia a dia. Parece até que... Parece não, estamos vivenciando dois evangelhos nesses dias, o original e o falsificado. O falsificado às vezes parece tanto, mas não é. É falsificado, porque isso não está, quem sabe, acontecendo conosco, né? Os discípulos de Cristo, naqueles dias, na tentativa de entender os conceitos de Cristo, que eram valores altíssimos, mas o Cristo estava ali ensinando
3 anos e meio numa faculdade de pós-graduação, de doutorado, de PhDs, né? Na prática, que coisa maravilhosa. Mas eles não estavam preocupados com uma coisa: eles não aprenderam a lidar com o ego. E eu quero dizer que nós também não temos lidado com o nosso ego de forma correta, né? Às vezes não percebemos que a nossa caminhada com Cristo ela já é o suficiente. Então queremos alguma coisa que, quem sabe, né, chamamos de escalada do sucesso, porque a nossa descoberta é que a nossa caminhada com Cristo parece que precisa de alguns enxertos, e esses enxertos é que permeou a igreja de forma negativa e tornou a igreja, quem sabe, aquele lugar que o Cristo, ao chegar no templo, tirou o bordão da sua cintura e expulsou os cambistas, os vendedores, né, os atravessadores, e expulsou e soltou os animais e disse que a casa do Pai é uma casa de oração e não um covil de ladrões. Ó, que coisa forte. Pensa nisso, né? Perdemos o andar de Cristo, perdemos a revestidura do Cristo, né? Perdemos as preferências dele. Jesus estava sempre à margem, resgatando pessoas, né? Sempre resgatando pessoas, independente do seu credo, independente da sua cor, seu sexo, sua altura, seu contexto social, né? E isso foi maravilhoso. Ele queria ensinar isso para a gente. Ele ensinou isso para os discípulos. Isso foi compartilhado, mas alguns ensinos do Cristo nós vamos colocar de lado porque acreditamos que nós somos melhores do que Cristo e entendemos mais do reino dele do que a gente. Eu quero que pensemos numa coisa: nós só somos trabalhadores convidados a cuidar da horta do Pai, do rebanho do Pai. Nada do que está, né, ali é nosso, é do Pai que a gente toma conta. Nem a nossa própria vida é nossa, porque chega um dia que o fôlego vai embora e descobrimos que a nossa vida não é nossa. Não é isso? Então, alguns pensam assim: me tornei celestial, e começam a esquecer dos negócios de Deus, né? E penso que eu sou um Cristo, tão somente para executar sinais que algumas pessoas pediram, e o Cristo disse: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de arrependimento, né? Porque as pessoas queriam milagres, queriam cura, queriam tanta coisa, e o Cristo fala de arrependimento, né? O negócio do Pai conosco é justamente isso. O ser humano está numa escala de decadência. O Evangelho está sendo provocado a uma escala de decadência por causa do meu pouco entendimento daquilo que o Cristo falou naqueles dias, daquilo que foi propagado e como eu interpreto essa palavra, né? O Cristo estava preocupado com a mesma preocupação do Pai, e a expressão do Cristo em relação ao coração do Pai é que porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas obtivesse, alcançasse a vida eterna por meio do arrependimento, né? Os discípulos, naquela altura da convivência com Cristo, já estavam se sentindo, como eu falei, Cristos e não imitadores de Cristo. E nós fomos chamados para ser imitadores, porque o Cristo só tem um, ele é o unigênito e primogênito de muitos irmãos. E a nossa formação de caráter está relacionado com as nossas ações, com os nossos desejos, vontade, pensamentos, sentimentos, hábitos, né? E não necessariamente naquilo que alguns estão achando que estão fazendo, né? Os discípulos precisavam de uma análise criteriosa para entender o seu interior, assim como nós também precisamos entender o nosso interior, a nossa mente e as nossas imperfeições. O Cristo estava cuidando, né, do novo nascimento, e os discípulos estavam preocupados com o seu momento de 5 minutos de celebridade, o seu popstar, né? Pensa nisso, né? Eles estavam, quem sabe, querendo escrever seu nome na história, né? Então esse grande entrave do garoto doente que não ouvia
seria um novo degrau para os discípulos subirem em relação ao aprendizado da humilhação e não da exaltação, né? Dividir a empatia e não o exclusivismo, né? E precisamos entender essa narrativa. A narrativa conta a história do fracasso dos discípulos porque eles estavam no momento popstar. Você está no seu momento popstar? No seu momento de exclusivismo da sua fé? Porque ele quer chamar você para olhar para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você enxerga a sua verdade, porque só você pode olhar para dentro de você. Só você pode olhar para dentro de você, né? Quando eu entendo essa narrativa, eu começo a imaginar um momento atrás, né? A gente para um momento atrás que o Cristo envia 2 a 2 para efetuar sinais, prodígios, milagres, maravilhas. O Senhor estava gerando poder para os seus discípulos, que eram coisas sobrenaturais, e tudo estaria relacionado com o seu nome. O seu nome é o renascimento, o seu nome é arrependimento, o seu nome é paz, uma nova ação. E os discípulos, quando voltaram pulando, gritando de alegria, dizendo: Mestre, até os demônios se submetem a cada um de nós. E o Cristo fala assim: que isso não seja a sua alegria, mas que a sua alegria esteja relacionada com os vossos nomes escritos no livro da vida. Os discípulos, quem sabe, compreenderam. E nós estamos compreendendo isso, que tudo que estamos fazendo aqui na terra não é motivo da alegria, mas a alegria verdadeira é que fomos chamados para imitar o Mestre, baseado no arrependimento. Então, precisamos pensar um pouco nisso. Éramos pescadores e hoje estamos movendo o mundo clínico espiritual com palavras ensinadas pelo Cristo. Isso é extraordinário. Mas quem sabe muitos de nós, realizando muitos sinais e prodígios, o nosso interior permanece o mesmo. O Cristo está chamando: olha para dentro. Olha o teu interior. Porque sinais e maravilhas não são indícios de espiritualidade. Não são indícios de espiritualidade. Nem tudo que você está fazendo que dá certo está sendo aprovado pelo Pai. Principalmente se for exclusivismo, se não for aquilo necessário no seu coração. Por isso que os discípulos ficaram com uma pulga atrás da orelha. Porque aquele homem disse assim: olha, convidei seus discípulos para... Eu vi seus discípulos fazendo muita coisa, chamei para curar o meu filho. E quando foi chamado, eles não tiveram sucesso. E Jesus exclamou: até quando estarei convosco, ó geração incrédula, perversa, quem sabe? E naquele momento Jesus questiona o que aconteceu com aquele menino e cura. E resolve com tranquilidade, mas diz que jejum, oração é um princípio do equilíbrio da vida para que o homem se volte para dentro de si. Já perceberam que quando nós estamos orando, jejuando, num processo de reconhecimento do nosso interior, nós conseguimos ter um olhar mais assim transparente sobre quem somos nós, né? Então Jesus estava tratando, e quando Jesus está ali já comendo com os discípulos no lugar, diz assim: e depois de terem jejuado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta o meu rebanho, os meus cordeiros, né? Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu profundamente por ter perguntado pela terceira vez se ele o amava. E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus acrescentou: apacenta as minhas ovelhas. O que é que isso fala ao teu coração?
Será que isso te remete a valores que nós perdemos? Porque enquanto os discípulos estavam preocupados em expulsar demônios, em fazer tal, porque aquilo na verdade gera uma síndrome de popstar, Jesus estava dizendo: o que é que tem dentro do teu coração? Você me ama? O que é que tem dentro da tua mente? Você se preocupa com o que eu estou te ensinando? Você me ama? Jesus estava preocupado com valores que geravam intimidade, que gerava companheirismo, que gerava preocupação com o reino dele. Olha, então esses valores do Cristo, eles estavam sempre relacionados com o que estava vendo, com o que estava ouvindo, se estava seguindo, ou seja, segui-lo, vendo, ouvindo, sempre imitando. Assim Cristo estava orientando e dizendo que o Pai também vivenciou essa expressão com ele, e ele estava caracterizando essa expressão no coração deles. O apóstolo Paulo também falava sobre isso, né? O Cristo e os seus seguidores têm que ter uma preocupação com o amor. Você me ama. Se você me ama, cuida do povo, cuida do mundo, cuida das pessoas. Se você me ama, cuida da tua família. Se você me ama, não se preocupe muito se os demônios se submetem a você ou se você efetua sinais e milagres, porque isso é um grão diante dos valores do reino. Então, às vezes, precisamos perguntar a nós mesmos qual é a nossa aparência e a quem temos seguido. Porque até quando estarei convosco? As nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e hábitos estão, nesses dias, quem sabe, passando longe demais da essência dos ensinamentos de Cristo. Porque o tempo passa, o Cristo encarnou-se, humanizou-se na figura humana, e nós não queremos ser esses homens trabalhados que foram inseridos no contexto da vida do Cristo, Então isso tem a ver com o Criador. Os discípulos estavam desenvolvendo qualidades e atitudes legalistas e materialistas em relação à operação dos valores espirituais. E hoje nós, quem sabe, estamos fazendo o mesmo. Eles estavam naqueles dias, com o tempo bem estressado, cheio de ansiedade pelas operações celestiais, e que não estava ouvindo o Mestre. Eles estavam em busca de autoaprovação de suas carreiras. Quem sabe nós estamos assim também. Por isso que o Cristo estava preocupado com isso, e nós estamos preocupados com isso. E aqui eu quero que você acompanhe Mateus 20, de 20 a 23, quem sabe vai estar também aqui do lado, que desperta a nossa visão em relação àquilo que temos alcançado. E diz assim a palavra: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E dizia-lhe, e ele dizia-lhe: que queres? Ela respondeu: dizem que estes dois meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizei-lhes, podemos. E dizia-lhes ele: na verdade, bebereis do cálice e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. Você consegue pensar nisso agora? Será que nós não estamos querendo o mesmo que essa mãe queria para os seus filhos? Essa mãe, humanamente falando, ela não estava errada, ela estava cobiçando, quem sabe, mas ela estava buscando o melhor para os seus filhos, e os pais querem as coisas melhores para os seus filhos. Mas o Cristo estava dizendo assim: você não pode beber do mesmo cálice que eu bebo. Quem sabe você não pode fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. Quando Cristo ensinava a seus discípulos valores extraordinários do reino, ele estava só começando lapidando as mazelas
do interior desses homens, que depois esses homens estariam lapidando outros homens para que ambos imitassem o Filho do Eterno. Era só isso. Né? Ser seguidor do Cristo nesses tempos atuais está distante do modelo ensinado pelo Cristo. E eu quero que você atente seu coração para isso. A nossa ansiedade, a nossa avareza, né? A ausência de perdão, ela reflete em nossos corações essa desumanização. Né? E o Filho do Homem nos ensina a humanizar-nos. O Filho do Eterno está aqui nos ensinando a nos esvaziar de nós mesmos. Olha, quando pensamos que o Cristo estaria, né? Enquanto Cristo estaria fisicamente, a nossa reflexão é que os valores do Cristo poderiam ser alcançados. Né? E não entendemos que essa conversão de valores inatos, essa reorientação de novos hábitos que estava refletindo a máxima dos ensinamentos de Cristo, não está chegando até nós, e eu preciso fazer com que ele chegue. Mas tudo isso inicia-se com o renascimento, o nascer de novo. E a expressão dele age em vós. Por meio de Paulo, age em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. O meu desejo é que você tenha navegado nessa história junto comigo, e que o seu coração e a sua mente conseguiu enxergar assim uma trajetória, porque nós estamos nesse ponto, vamos ter uma vida inteira, mas depois vamos voltar a esse ponto. A Bíblia declara que o corpo, né, a matéria do pó veio, ao pó voltará, mas o espírito volta para o eterno que o deu. Amém? Que seja o teu coração ricamente abençoado, a tua mente ricamente abençoada, e que você possa mergulhar, assistir outras vezes e quem sabe entender algo que foi dito, até nem percebido por mim, mas o Espírito do Eterno sinalizou no teu coração e você foi abençoado. Amém? Eu quero orar. Pai eterno, Pai de misericórdia, obrigado porque o Senhor tem uma preocupação muito grande com a transformação interior dos homens. Apesar de que nós queremos um momento de estrelismo, mas o Senhor quer um momento de empatia com o outro. Nos ensina, por meio da Tua Palavra, como o Senhor fez no passado, que nesse presente, homens e mulheres sejam levantados para ensinar coisas simples, mas que geram uma transformação muito grande na vida de muitos. Obrigado. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho, as doces consolações do Espírito do Eterno, permaneça sobre nós, povo, homens e mulheres na terra, que foram resgatados para humanizar-se na semelhança do Cristo humanizado e aprender com Ele tudo aquilo que o Pai ensinou. Obrigado por esta noite, obrigado pelo nosso coração, pela nossa mente, obrigado por cada casa que a Tua Palavra está entrando, que seja um ato de bênção no nome do Filho do Eterno. Aleluia. Muito feliz em estar com você. Que esses momentos o Pai Eterno faça repetir e que o seu coração seja guardado por Ele, que você seja ricamente abençoado. Que nesta noite, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, você possa refletir em tudo aquilo que foi expressado por meio da palavra aqui. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Amém.